Não é para todos, e não há melhor exemplo do que todos evoluindo juntos. São cursos sobre os mais variados temas, promovendo ampliação repertorial e despertando interesses ainda mais amplos nas diversas áreas do conhecimento dos estudantes e de toda a comunidade escolar. Todos ministrados por especialistas em suas áreas. Os cursos são ao vivo, online, em turmas pequenas com metodologias adequadas para cada nível de aprendizagem. Sua escola dando mais um passo rumo ao futuro. Lifelong Learning, o mundo dentro da escola. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse momento daremos sequência com um painel Cases de Sucesso na implementação de programas de promoção de competências socioemocionais em contexto escolar e empresas. Um agradecimento especial aos nossos apoiadores e patrocinadores, em especial a SD Student Travel, o Educational Leaders, Grupo de Líderes Educacionais do Brasil, ITEDUC, Institute of Technology and Education, FTD Educação, Lenovo, Colégio Bandeirantes, Colégio Vértice, Liceu Jardim, Blink Learning e Epson. E para dar sequência ao painel, gostaria de convidar os nossos painelistas, começando pela senhora Cristina Godoy, mantenedora dos colégios Albert Sabin e Vital Brasil. Cris, por favor. E agora convidar o senhor Diogo Lara, psiquiatra, por favor, Diogo. Senhor Celso Lopes de Souza, cofundador da Semente Educação, por favor. Senhora Marina Guzmão, sócia-diretora do INTCC, por favor. Marina, você é responsável pela mediação. Então, Marina, bom painel. Bem-vinda, por favor. Olá, boa tarde a todos. É um privilégio para mim fazer a mediação dessa mesa tão importante, esse painel, que agrupa profissionais tão significativos aqui para a gente ouvir hoje. Então, a gente vai começar ouvindo a Cristina. A Cristina vai trazer assim, uma breve introdução sobre o nosso tema, que é o tema da educação socioemocional e da promoção de competências socioemocionais no ambiente escolar e nas empresas, e vai dividir um pouquinho conosco também a sua experiência.
tarde. Obrigada a todos pela presença, obrigada pelo convite para a participação aqui no painel. Um grande prazer estar aqui nessa tarde, podendo reservar esse espaço para a gente discutir um pouquinho educação. Sempre um prazer falar de educação, né? E eu venho aqui nesse painel, então, representando a comunidade escolar. Mas, nesses minutinhos que a gente tem, fiquei com a incumbência de falar um pouco, inicialmente, sobre as habilidades socioemocionais. Eu não tenho a pretensão aqui, gente, de conceituar, até porque eu entendo que grande parte do público já tem familiaridade com o conceito. Mas a ideia é talvez contextualizar um pouquinho, né? E para isso eu queria voltar lá na década de 80, né? Quando a gente tem conhecimento, então, das múltiplas inteligências com Gardner, né? E quando a gente começa a perceber que é possível, então, manifestar esse potencial emocional e social, da mesma forma que a gente já conhecia nas escolas, a possibilidade de manifestar um potencial de raciocínio lógico matemático ou um potencial linguístico, né? A partir desses estudos no final de 80, então, a gente tem vários pensadores e pesquisadores ao redor do mundo tentando entender e conceituar habilidades que diziam respeito, então, à nossa característica emocional e à nossa característica social. E, especificamente, uma associação chamada CASEL nos Estados Unidos, que tenta entender como essas habilidades, que eram da natureza emocional e social, poderiam, então, contribuir para o aprendizado do ponto de vista mais formal, para o aprendizado acadêmico realmente, e tenta traçar relações, né, de como que essas habilidades vão potencializar aquilo que a gente sabe que se aprende formalmente nas escolas. A partir daí, o UNESCO conceituou e categorizou, então, tentando trazer também, como resultado de algumas pesquisas na área da psicologia, que buscavam traçar um perfil psicológico que fosse quase universal. Quais as características que a gente precisa falar para descrever as pessoas do ponto de vista psicológico? E a partir daí nasceram as grandes 5 competências, as Big Five competências que a gente ouve falar, que são uma forma de categorizar, de sistematizar, né? Essas características, então, que contribuem para a formação emocional e social do ser humano. A partir daí, aqui no Brasil, a gente tem contribuições importantes do Instituto Ayrton Senna, também trazendo 5, então, definições de grandes competências, onde a partir daí a gente pendura competências menores, né? O autoconhecimento, a autorregulação, a abertura ao novo, às experiências novas, né? Nessas classificações a gente tem também algo que fala da extroversão, do quanto que o ser humano é voltado para o outro, né? Podendo trazer então aí características como empatia, né? Como percepção do próximo, respeito. Então, trazendo isso para vocês, né, mais recentemente, a BNCC trazendo isso no seu texto, citando em muitos momentos 10 competências, com uma outra classificação, mas que, apesar de organizada de uma outra forma, tenta tratar das mesmas questões, né? E a ideia é que a gente entender que não há uma classificação que seja, do meu ponto de vista, soberana. Né? As classificações, elas se prestam, às vezes, a olhares diferentes. Algumas delas olham do ponto de vista do mercado de trabalho. Então, quais são as competências que lá na frente, quando essas crianças, esses jovens se tornarem cidadãos no mercado de trabalho, quais são aquelas que vão definir maior sucesso ou não, né? Algumas outras classificações olham do ponto de vista de formação do ser humano, no que diz respeito, muitas vezes, à saúde mental. Então, quais são as características que são fatores de proteção no que diz respeito à saúde mental dessas crianças quando se tornarem adultos também, né? Então, as classificações são diferentes, acho que vale a pena sempre a leitura e o conhecimento dessas diferentes classificações,
Mas o que eu queria trazer para vocês é uma coisa quase sem graça, na verdade. Eu queria poder falar assim, olha, gente, de 20 anos para cá descobrimos uma coisa nova. Uma coisa nova que antes não existia, que agora faz toda a diferença. Mas, de verdade, não é disso que se tratam as habilidades socioemocionais, porque elas são conhecidas a longa data, né? Elas são conhecidas pelos educadores, elas são conhecidas pelos psicólogos, pelos psiquiatras e por todos aqueles que estudam o comportamento humano, né? Na década de 80, quando surgiu então as múltiplas inteligências, as escolas estavam fazendo o quê? Elas estavam ensinando as competências acadêmicas e elas estavam tentando lidar com orientações que faziam prevenção ao uso de drogas, orientações de sexualidade, em alguns lugares orientações do ponto de vista moral e cívico, em escolas religiosas, valores religiosos, né? E desta forma, existia um cenário que dava conta, então, na obrigação, no core da entrega da escola, das competências acadêmicas, e no que era possível fazer a mais, a gente esbarrava e aproveitava oportunidades, ia formando na medida do possível quando aquilo passava no meio do nosso caminho, né? A grande mudança não é a descoberta de que isso existe. A grande mudança é a discussão que se fez nos últimos 20 anos de o quanto isso é core de entrega nas escolas, é central no papel do educador ou não, né? A gente ampliou, veja só, a entrega das escolas. Por muito tempo se discutia, puxa, as famílias não estão mais querendo formar os meninos, então eles estão delegando de alguma forma isso às escolas. Então as escolas precisam educar, precisam ensinar a ser respeitosos, precisam ensinar criatividade, precisam ensinar... Hoje em dia, no movimento que a gente vem fazendo nos últimos anos, está posto que isso é entrega das escolas. E aqui tem uma mudança muito importante para a gente. Isso não é o a mais, não é o faço quando der. Todo mundo sempre quis fazer, mas era mais, né? Era uma entrega quase que extra, né? Hoje em dia, isso é central. E ao ser central, muda uma série de questões no nosso trabalho, né? Então, dentro dessa contextualização, eu queria colocar para vocês uma provocação que é a seguinte: à medida que a gente entende que as habilidades socioemocionais fazem parte do trabalho dos educadores de forma importante, a gente traz elas para um conceito de trabalho nas escolas que é a intencionalidade. É uma palavra que o educador gosta muito, né? A gente traz o nosso aprendizado, né, de forma intencional. Quando a gente desenha um currículo de português, precisa estar ali descrito, precisa estar intencional. Hoje a minha atividade de leitura e interpretação de texto, ela vai dar conta desta habilidade, daquela outra. Quando a gente traz as habilidades socioemocionais, essa intencionalidade, ela tem que estar escrita no nosso currículo, nos nossos projetos, nas nossas propostas, nas nossas atividades também, né? Então, a intencionalidade é algo que muda de forma importantíssima, né? A forma como a gente trabalha. Um segundo conceito que eu queria trazer para vocês, que eu acho que é uma das mudanças importantes também no que diz respeito a esse assunto, é a formação dos professores. Não é segredo para ninguém o papel essencial dos professores, né? Tanto na formação do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista da formação social e emocional. E também não é novidade para a gente o fato de que, tanto como estudantes na educação básica, como na preparação deles para lecionar, eles não tiveram, né, essas questões marcadamente aprendidas. Eles tiveram um currículo como a gente pensava, às vezes trombava ali numa situação e o professor habilidoso conseguia passar esse conhecimento. Às vezes tinha uma oportunidade e passava então por uma questão de empatia, de respeito, né? E eles
ensinar isso de forma intencional. Não é isso? E eu queria trazer uma terceira provocação ainda sobre esse assunto, que é a visibilidade. Quando a gente fala de ensinar competências socioemocionais para os meninos, a gente precisa dizer para todos onde elas estão, como elas acontecem e qual é a importância. Se você está ali num projeto que passa por um trabalho em grupo, veja só, trabalho em grupo é uma coisa que a gente faz há quantas décadas nas escolas? Quando a gente faz um trabalho em grupo, a gente precisa marcar das habilidades socioemocionais quais você quer desenvolver ali. Eu quero desenvolver cooperação, por exemplo. Você quer desenvolver cooperação? Então você pode dizer para os meninos, olha, dividam o trabalho em 4 partes, um faz a introdução, um faz o desenvolvimento, um faz a conclusão e o outro apresenta. Quem está colaborando com quem, gente? E mais que isso, se alguém não fizer, me fala quem fez que parte que eu vou dar nota separada. Vai ter nota quem fez e não vai ter quem não fez. Né? A visibilidade, ela precisa... Então, vamos lá, intencionalidade. Para que eu estou fazendo esse trabalho? O que eu quero com isso? Qual é a competência que eu quero desenvolver aqui? Professor preparado para fazer isso. E depois, meninos, esse trabalho foi para a gente desenvolver colaboração. Parabéns. Olha esse momento de desafio, como aconteceu, como não aconteceu. Isso pode acontecer de muitas formas, gente. Pode acontecer na nota, pode acontecer no feedback da conversa, pode acontecer na autoavaliação, pode acontecer conversando com eles quais serão as habilidades que serão avaliadas. Mas a visibilidade, ela é muito importante para que a gente traga a consciência, não só dos alunos, mas dos professores de toda a comunidade, o que a gente está trabalhando ali. Né? Então, acho que essa é uma abertura aqui que eu queria fazer, e aí eu uso os minutinhos finais que eu tenho para contar um pouquinho dos exemplos nas nossas escolas. Né? Então, eu venho aqui representando 3 escolas, o Colégio Albert Sabin, Vital Brasil e a Escola de Educação Infantil AB Sabin. São escolas que têm um perfil na rede privada de São Paulo de altas expectativas de aprendizado. Né? São escolas que se prestam a ter um aprendizado, né, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista formal, bastante consistente, e como escolas com esse perfil, então, trabalham habilidades socioemocionais. Né? Parece, num primeiro momento, um grande desafio. Né? Hoje, queria até compartilhar com vocês, a gente veio de uma ótima notícia, não sei se vocês acompanharam, acabou sendo divulgado pelo Globo e pela Exame o resultado do Enem 2022. E a nossa escola Vital Brasil ficou em 4º lugar em São Paulo, na cidade. Então, só exemplificando um pouco, a gente está em comemoração, estamos em festa, felizes, porque isso faz parte da nossa proposta, é um dos aspectos pelos quais a gente mede, né, uma parte do resultado dos trabalhos, mas isso mostra para vocês um pouquinho do perfil das escolas. Né? E falando então das habilidades socioemocionais, já na concepção das escolas, lá há 30 anos, quando a gente compôs qual seria a nossa proposta e qual seria a nossa entrega, a gente já compôs uma escola que seria meio período, o SEIB, né, e que no contraturno ofereceria atividades culturais e esportivas a partir do 2º ano de fundamental, para que os alunos pudessem compor itinerários individualizados, eletivos, e que eles pudessem, ao longo da escolaridade, tentar testar potencialidades, né, enfim, e pudessem ir promovendo um autoconhecimento, um desenvolvimento de caminhos diferentes ali. E por conta disso, a gente trazia muito dessas competências, fosse no esporte, né, fosse nas atividades culturais, no conhecimento de mundo, no teatro, na comunicação, por meio dessas propostas. E isso acontece, quando a gente fala atividade extracurricular, parece que acontece no a mais, né? Mas na nossa proposta isso está no core, porque como essas atividades não são cobradas, isso faz parte da composição de currículo, é a proposta central da escola, né? Então, a partir daí, a gente consegue, só um detalhe aqui, com uma mesma coordenação, com uma mesma equipe, a gente não terceiriza essas
atividades. A gente entende que isso é da escola, né? O professor que acompanha o menino no futebol e que vê que o menino que é inquieto na sala de aula no futebol é maravilhoso e se destaca, tem personalidade, consegue assumir protagonismo, é a mesma pessoa, para que a gente possa entender de forma integral esses meninos, né? E possa acompanhar exatamente potencialidades e pontos de cuidado, né? E aí, então, falando um pouquinho ainda de experiências bacanas, a gente fez, por conta de uma comemoração na escola, a gente trouxe um projeto, que é um projeto de uma ONG inglesa, caso vocês se interessem em conhecer, o nome da ONG é we.de.nós.org. É uma ONG que trabalha o protagonismo social em escolas. Ela se propõe a ensinar os alunos e os professores a trabalharem de forma sustentável o protagonismo social desses meninos. A rede pública e privada da Inglaterra e alguns estados dos Estados Unidos trabalham com essa ONG e a gente se inspirou um pouco neles, trazendo então um concurso para as escolas, onde os meninos da educação infantil até o ensino médio teriam que desenvolver um projeto para resolver algum problema. Parece muito simples, eu sei que muitas escolas podem trabalhar de maneira semelhante, mas o bacana é o que se pensa por trás desse projeto, né? Então, os meninos tinham que inicialmente identificar um problema, né, que incomodasse a eles. A educação infantil trouxe desde cocô de cachorro no chão, que quando a gente passeia no parque a gente pisa, até a amiguinha que estava sem cabelo e que ia no hospital sempre, como a gente poderia ajudar essas crianças, até crianças que não podem comprar o livro que eu gostei tanto de ler ontem, né? Então, os meninos do médio pensaram em coisas voltadas para problemas ambientais, né? Aquecimento global, uso de plástico, e assim foi. Eles identificaram um problema e aí a proposta a partir desse problema, um plano de ação, algo que eles quisessem fazer, e aí não importando o tamanho, tá? O que a gente tentou mostrar para eles era que qualquer impacto seria um impacto relevante, ainda que fosse pequenininho, né? E aí, então, um plano de ação, na sequência, a ação na prática, que eles pusessem isso em prática. Teve grupos que foram na praia recolher lixo, fazer campanha. A gente teve grupos que desenvolveram aplicativos para troca de material e uniforme. A gente teve crianças que inventaram carrocinha para moradores de rua, para fazer coleta de papel reciclável, que tivesse lugar para o animal de estimação, porque muitos deles têm dificuldade de caminhar com o animal de estimação. Eles foram identificando problemas e soluções. E a partir daí, então, o registro e a celebração desse processo, né, que é muito importante. Então, eles tiveram que fazer um vídeo contando qual era o problema, qual era o plano de ação e o que eles fizeram efetivamente. E a celebração de quantas pessoas foram impactadas, o que a gente pretendia, atingimos, não atingimos, né? E a menção, a conscientização desse impacto. Por meio disso, o que a gente pretendia, né? A gente pretendia trabalhar com eles protagonismo e autonomia. A gente pretendia trabalhar com eles empatia. A gente pretendia trabalhar com eles criatividade, espírito crítico. Então, vejam, quando a gente vai costurando e colocando as coisas nos seus lugares, os projetos, eles acontecem e eles trazem muito resultado. A ideia dessa ONG é, se no decorrer da formação dos meninos eles puderem ter 2, 3, 5, 10 desses projetos, eles vão crescer como crianças, como jovens e adultos posteriores, que percebem o seu potencial de causar um impacto social. Por outro lado, amarrando aqui nas habilidades socioemocionais, se eles se perceberem 1, 2, 5, 10 vezes com criatividade, com espírito crítico, com empatia, eles vão crescer como adultos que se percebem capazes de terem em si essas competências, né? Então, esse é um pouquinho da nossa experiência. Já estourei tempo, desculpa. Não tem problema, na verdade, tu tinha esse direito, porque tu ficaste com a parte de introduzir os conceitos, né? Obrigada. Obrigada, doutora Cristina.
apresentação dele está em slides, né? Eu acho que vai aparecer. Bom, de qualquer forma, eu peguei uma trilha de slides, muito mais para eu não me perder no tempo de fala, porque quando você vê alguém apaixonado por falar, não tem como você até não pedir mais. E os minutos que eu tenho aqui, eu quero tentar passar a experiência da Semente Educação em implementar a aprendizagem socioemocional baseado em evidência científica. E por que isso? Não é que a ciência está sempre certa, mas a gente erra menos usando a ciência. E se errarmos menos, a gente faz mais rápido. E quando a gente fala em aprendizagem socioemocional, se a gente parar para pensar no nosso contexto histórico, com muito realismo e muita responsabilidade, enquanto educadores, se a gente olhar para frente, ninguém sabe como é que vai ser o mercado de trabalho daqui a 20 anos. Essa é a verdade. O mundo vem se transformando numa velocidade que vai exigir adaptação de cada um de nós, e isso se aprende. Eu não sei se está no slide aqui já. Não, eu vou falando, não tem problema nesse sentido. Quando a gente fala em ciência, o que nós fizemos na Semente Educação? Muita gente com bastante recurso, muita gente em muitos países, começaram exatamente a ir atrás do que são essas tais competências socioemocionais e por que a gente tem que trabalhar isso nas escolas. E é interessante que a discussão séria começa em 2012, quando um prêmio Nobel de Economia mostra que, sobre vários aspectos, investir nessas tais competências era fundamental para se preparar para o mundo. E existem vários modelos para trabalhar com isso. A OCDE, o que ela fez? Ela pegou um consenso de grandes centros de pesquisa. O Instituto Ayrton Senna contribuiu muito com isso, um trabalho fenomenal, o que nos ajudou muito, porque validou em língua portuguesa muitos dos modelos propostos nesses estudos. E o que nós fizemos na Semente Educação? Pegamos esse tal modelo, que nada mais está aí, gostei. Esses são alguns estudos feitos pela OCDE, começaram em 2015 esses, abordando exatamente esse arcabouço conceitual. O que ele fala, esse arcabouço conceitual? Que as competências socioemocionais, nas mais diversas culturas, elas se dividem em 5 grandes famílias. Cada linha vertical dessa é uma família. E por que eu acho esse modelo muito importante? Porque para estar aí, primeiro tem que poder ter evidências de que podemos desenvolver, tanto em contexto formal quanto informal. Para estar aí, a gente tem que ter evidência de que causa um grande impacto na vida. E esse modelo, ele não policha, não colide com praticamente nenhum outro. E é onde vem sendo investido milhares de dólares em pesquisa nisso. Mas só para muito rápido, para entender o conceito, se a gente pegar essas 2 primeiras famílias, vocês estão vendo aí, a roxinha e a verde, são as competências mais mobilizadas para a gente colocar de pé aquilo que a gente imagina. Tudo que foi criado pela humanidade foi primeiro imaginado. Nasce de competências dessa família roxinha, curiosidade, imaginação criativa. Mas para colocar de pé aquilo que a gente imagina, precisa de foco, organização, persistência. É um outro grupo de características, de competências que vão colocar de pé os nossos sonhos. Existem 2 famílias voltadas para os relacionamentos interpessoais. Em amarelinho, são as competências de aproximação. Por exemplo, iniciativa social, se apresentar, se falar. Assertividade, que é a capacidade de manifestar
as nossas necessidades. É conseguir, por exemplo, falar não. Olha a importância de aprender a falar não. Agora, o que ajuda a produzir a máxima cooperação dos grupos é a família em vermelhinho aí. Empatia, respeito e confiança. Qualquer ambiente em que as pessoas que o constituem têm essas competências pouco desenvolvidas, esse ambiente está abaixo da sua capacidade. E os desafios que a gente tem pela frente, eles só podem ser resolvidos com cooperação em larga escala. E um dado importante, o Instituto Ayrton Senna, com uma medição de mais de 700 mil alunos no estado de São Paulo, de 2019 a 2020, ele detectou uma piora no desenvolvimento de todas essas famílias, mas principalmente a amabilidade. E na Semente Educação nós replicamos isso com 10 mil alunos em todos os estados brasileiros. Isso é extremamente preocupante. Só que agora a gente conhece, agora a gente sabe que a gente pode interferir. E, centralmente, não podia faltar, é o centro de tudo, é a nossa capacidade de modular as nossas emoções mais difíceis. Modular, entenda, achar justamente. O que está por trás disso, dessa família, é a nossa capacidade de lidar com incerteza, é a nossa capacidade de lidar com injustiça e a nossa capacidade de lidar com perdas. Por que isso? Quando a gente tem percepção de incerteza, isso é percebido por nós na forma dos sentimentos da família do medo: receio, preocupação, ansiedade, desespero e até o pânico. Não tem nada de errado com isso, está no nosso aplicativo. Se não fosse a preocupação, talvez a gente não estaria no evento desse discutindo educação. A ansiedade, os estados do medo só não pode nos paralisar. Assim como o que é modular a raiva? É lidar com injustiça. Quando temos a percepção de justiça, aflora os estados da raiva, irritação, frustração, indignação, e também não tem como não sentir. A gente só pode ser arrastado por ela. A raiva dificulta que a gente escolha a resposta a alguma coisa que vemos injustiçada. A raiva subir, ela sozinha não ajuda a resolver. Mas ela está aqui com a gente. Não tem como. Se não fosse indignação, talvez a gente não estaria, enquanto civilização, onde a gente está hoje. E lidar com perda é quando aflora os estados da tristeza, desde a solidão até o luto. E também não tem nada de errado. A gente está o tempo todo sentindo isso. Mas qual que é a beleza desse modelo? Se a gente falar assim, olha, fala uma competência socioemocional, você vai ver que é um grande grupo vai responder essa resiliência. E é uma competência absurdamente importante. É a nossa capacidade de ultrapassar a diversidade e aprender com elas. Para conseguir isso, você vai precisar conseguir modular a tristeza, tem medo. Vai precisar modular o medo, tem certeza. Vai precisar ter persistência para não desistir. Se tiver difícil, imaginação criativa para ser flexível. Repara que, se não dá aqui, porque ela é formada por essas questões. E isso ajuda muito a dar a tal da intencionalidade. É como se fossem músculos. Você olha uma atividade, um trabalho em grupo, você fala assim, olha, o que está sendo ensinado aqui? Respeito, com toda certeza, para orientar quem a ordem de fala, organização para planejar como vai ser entregue. Qual que é a diferença agora? Porque isso em escola sempre ensina. Agora a gente precisa tornar explícito. E é como um educador físico, uma educadora física, olhando o movimento muscular. Assim, aqui está mobilizando o bíceps, o peitoral maior. Quando você olha uma atividade, você pode falar, aqui a gente trabalha empatia. Aqui a gente trabalha modulação do medo. Isso permite, aqui é o exemplo do que nós fazemos na Semente. Em 100% das aulas, a gente diz quais são as competências que são mais mobilizadas. Sob rigor, a gente está mobilizando todo o tempo, mas algumas são mais
dependendo do que a gente está trabalhando. Esse é o primeiro passo, eu sei o que eu estou trabalhando. O segundo passo, para a gente elevar o nível da intencionalidade e acelerar essa aprendizagem, é conseguir medir. E existe uma área chamada psicometria, que com todos os seus limites, ela consegue nos dar uma velhinha no escuro, para a gente ter pelo menos um cheiro de como está o grau de desenvolvimento das competências socioemocionais. E o que nós fizemos? A plataforma essa é uma plataforma em que o aluno do Fundamental 2, Fundamental dos Finais e do Médio, eles entram, explica-se cada uma daquelas competências. Foco, o que é foco, o que é importante. E aí vem itens validados psicometricamente, que vão dar um cheiro de como essa pessoa se enxerga em relação ao grau de desenvolvimento daquela competência. Mas se agora ela sabe que é a competência, ela tem um espelho psicométrico, como ela se enxerga, vai no seu dia a dia e verifica se isso bate com a realidade. Esse é o processo que a gente chama de autoconhecimento. Quais são as minhas fortalezas? O que eu preciso desenvolver? E dependendo do resultado, tem um feedback, tudo vídeos curtos, 4 minutos, mas com estratégias baseadas em evidência científica. Aqui tem 3 psiquiatras. Não adianta a gente tentar inventar roda, tem muita estratégia para a gente desenvolver isso. E isso ajuda muito. Qual que é a ideia? Que a gente consiga ter para o aluno um instrumento de autoconhecimento e para a escola dados, que os dados da turma permitem a gente identificar para aquela turma quais são as competências prioritárias. E se eu sei que, por exemplo, olha, o 7º ano, turma B, empatia, respeito e confiança é a prioridade, que estratégias usamos na escola para conseguir fazer isso? Se tiver mapeado, a gente consegue ter intencionalidade. Mas para isso acontecer, a gente viu na semente que era super importante formar professores. Isso que a gente está vendo aqui está começando a ser ensinado nas universidades agora. Não dá tempo. Nós fizemos a formação de mais de 2.000 professores na Fundação Bradesco, uma plataforma que ela tem 2 objetivos. Primeiro, atualização acadêmica. Quais são os modelos do Kessel, o modelo dos 5 fatores, o que é uma competência híbrida. E, ao mesmo tempo, igualzinho que vocês viram para os adultos, para que eles façam a sua autoavaliação e recebam recomendações, não para ensinar, mas para o seu autodesenvolvimento. Nós aqui estamos na frente de conseguir fazer esse trabalho. Para fechar, eu coloco a mesma imagem que eu iniciei, porque enquanto educador, pai, eu tenho a Júlia de 18, o Lucas de 15, sobre realidade, o que a gente tem pela frente é uma neblina. E enquanto educadores, uma missão muito grande de conseguirmos preparar os nossos alunos, filhos e nós mesmos. Ninguém tem 100% das respostas. Existem algumas apostas. E a gente não vai ver o mundo evoluído, porque isso desanima. Já vê o mundo evoluindo. Se nós, professores, começarmos a levar isso a sério e percebermos que é possível fazer isso, a gente muda uma história. E não é 0-1, eu tenho ou não tenho essas competências. Eu tenho mais ou menos desenvolvida, tenho mais ou menos facilidade para aprender, e às vezes desenvolver 5%, 10% muda a realidade de vida desse indivíduo. Essa experiência da Semente de Educação é isso que eu tinha que passar. Obrigado. Isso, doutor Celso. Fica aqui pipocando um monte de assuntos que eu espero que a gente tenha tempo para discutir depois. Vamos para a última apresentação do Dr. Diogo Lara, que vai dividir um pouquinho conosco sobre essa ferramenta que ele desenvolveu, hoje falando especificamente mais voltada para os adolescentes. Obrigado, Marina. Boa noite a todos. Seja noite, né? É um prazer estar aqui com vocês e ver o trabalho de vocês. Contextualizando um pouquinho, minha formação foi do hardware para o software. Comecei 10 anos com muita neurociência,
depois de 10 anos, muita psiquiatria, nos últimos 12, 13 anos, muita psicologia. Fui descobrindo cada vez mais que a psicologia pode beber e entregar muitas coisas que a psiquiatria, que eu antes entregava como psiquiatra, como remédio. Daí estou falando aqui, trazendo o assunto mais para a questão de saúde mental, ou adoecimento mental, né, que está vindo por aí. E eu passei, contando um pouquinho de mim, eu tinha aí todas as lauras possíveis, PhDs, mestrandos, doutorandos e artigos publicados, só que eu passei por uma situação traumática grave e fui para o fundo do poço. Os meus remédios não ajudaram nada e nem a minha psicoterapia analítica funcionou para alguma coisa. Eu fiquei 3 meses amortecido, um zumbi. Daí descobri um tipo de psicologia, e aqui eu vou trazer um ponto que conecta com o que você trouxe, Celso, que existe muita coisa por aí, mas existe tanta coisa que a questão é, será que a gente pegou a melhor coisa que tem disponível? E antes eu estava numa situação até privilegiada de acesso a muita coisa, só que as coisas mais impactantes que eu descobri nos últimos 13 anos eu não sabia. Já estavam disponíveis há 10, 20 anos. A velocidade de atualização das inovações é muito lenta na psicologia. Muito lenta. É diferente quando você tem um remédio que lança ele com $1 bilhão de marketing. Todas as revistas, todo mundo fala. Quando entrou o Viagra, 1 mês depois todo mundo sabia que era Viagra. Quando entra uma técnica da psicologia curativa, para questões traumáticas, por exemplo, está há 30 anos a técnica e boa parte de vocês nunca ouviu falar. Eu vou pegar o nome da técnica, vou perguntar, a técnica mais bem estabelecida cientificamente para curar traumas, chama-se EMDR. Quem é que já ouviu falar de EMDR? Levanta a mão. Quase ninguém. Quem já ouviu falar de Viagra? Levanta a mão. 34 anos existe essa técnica, desde o primeiro artigo científico publicado. E é ali que eu saí do buraco. Quando eu vi que tinha essa técnica, e quando você está na dor, é muito diferente quando você está na posição de profissional. Aliás, o que me motivou muito como profissional foi ter passado por essa dor. E eu digo, se eu tivesse que botar assim no grau de gravidade dos pacientes, eu estaria nos 10% mais grave dos pacientes que eu já tenho como psiquiatra. E ali eu passei a fazer o que eu chamo de uma jornada muito pessoal mesmo. Eu descobri que se isso aqui existe, já existe. O que mais existe por aí? E eu passei a ser um bravador dessa nova psicologia. E eu acho que a gente está vivendo uma renascença, assim como teve a renascença artística. A gente está vivendo na Itália, a gente teve uma renascença da psicologia, muito nos Estados Unidos, com muita fonte de neurociência, mas grande capacidade e sensibilidade de grandes terapeutas. Nos últimos anos eu fui juntando isso tudo para aprender o máximo disso aí. E como construir uma experiência que pudesse embalar o melhor de uma dessas coisas. E eu fazia isso com meus pacientes melhorando, meu consultório mudou radicalmente. Havia curas no consultório, palavra que a psiquiatria não usa. Se você botar cura, psiquiatria no PubMed, não acha artigo, ninguém ousa falar dessa palavra. Passou a ser o meu cotidiano nos últimos pelo menos 10, 12 anos. Pelo menos 10, 12 anos. Até que levou um tempo até eu virar um terapeuta minimamente bom, para deixar bem claro. Só que daí a angústia se as pessoas não sabem, se eu que estava nessa posição não sabia, quem dirá das pessoas que não estão vivendo nesse momento? Daí me veio fortemente a missão, como é que eu levo isso para as pessoas? Como é que faz a montanha chegar a Maomé? Sem Maomé ter que saber que existe uma montanha e querer ir atrás da montanha. Porque falando em adoecimento mental, 30% das pessoas têm hoje um sofrimento mental significativo. Hoje. 50, 60 tem ou terá ao longo da sua vida. Pergunto para vocês,
quem já teve um sofrimento mental significativo na sua vida, disse, putz, a vida bateu forte, eu fiquei realmente impotente, sem controle, no sofrimento, não sabia o que fazer. Levanta a mão. Já estamos aqui com 50%. E tem mais vida pela frente para os outros que não passaram. Né? Então, como é que a gente faz para sair disso? Pergunto para vocês, quem é que teve o sofrimento mental e na semana seguinte estava procurando ajuda? Levanta a mão. E no mês seguinte, levanta a mão. E no ano seguinte, levanta a mão. E quem levou mais de 3 anos para procurar uma ajuda? A gente leva tempo. Existe uma resistência, são as barreiras da saúde mental. Somente no Brasil e no resto do mundo, saiu há pouco um paper de JAMA sobre adolescentes, 20% com depressão nos Estados Unidos, 35% já tiveram alguma ajuda psicológica ou psiquiátrica. 35% nos Estados Unidos. Enfim, ou seja, tem 14% dos adolescentes que não foi atendido. Está sofrendo. Depressão, não é que está... Como é que faz para chegar nessas crianças, nesses adolescentes ou nessas pessoas? E aí que foi muito forte. Eu tinha um trabalho de Big Data, antes que eu fiz um questionário de 1000 perguntas, e que as pessoas passavam 2, 3 horas respondendo, geraram 100.000 pessoas, responderam mais de 1000 perguntas. Com base nisso, enfim, eu publiquei algumas dezenas de artigos científicos. E ali ficou muito claro, as pessoas não falam a verdade para outras pessoas. A maioria das pessoas não procura outra pessoa para falar da sua verdade, porque é constrangedor, porque fere o orgulho. Transpõe essa barreira. E para mim, o caminho é o digital. Ainda mais com os jovens, que são grudados no digital. Aproveita o caminho que já existe. Se puder colocar alguma pessoa e esse jovem estiver disponível, disposto, aberto para colocar uma interação com pessoas, ótimo. Mas não obriga, não parte do princípio do mindset, da visão afunilada de que tem que ter uma outra pessoa. E esse foi a minha missão. Daí primeiro comecei com um site, depois um aplicativo Singulo. E hoje o aplicativo Singulo tem 4 milhões de downloads. Tem nota 5.0 com 65 mil avaliações no App Store, 4.9 na Google Play, com 230 mil avaliações. É hoje o aplicativo de autoconhecimento mais bem avaliado do mundo, porque ninguém tem 5.0. Alguém já viu um aplicativo 5.0 no seu celular? Com 65 mil avaliações a gente esse aplicativo. Porque eu junto com gente muito talentosa de UX e de TI, né, só para deixar bem claro, vamos dizer assim, esse estado da arte dessa psicologia com um UX e uma entrega de experiência que mexe profundamente nas pessoas. E ela pode ser a sua própria terapeuta. Isso não é querer fazer um bypass terapêutico dos terapeutas. Eu faço terapia semanalmente e eu sou terapeuta. Mas as pessoas que não estão abertas, ou que não podem pagar, ou que não é o seu momento ainda. Então o Singulo tem essa intenção. E a gente tem um público bastante jovem, né, crianças, usando com seus pais, às vezes colocam para os seus filhos, selecionam algumas técnicas, e muitos jovens que saíram de depressão, deixaram de se mutilar, deixaram de se matar, e falam isso nas redes sociais, ou falam isso nas lojas. Então é isso que nos move, né? Como levar a montanha até Maomé. Uma solução que vence a barreira, e não só vence a barreira, mas que é uma questão de eficácia. Porque às vezes a gente... Falei, eu era psiquiatra, tinha remédio à disposição, tinha uma baita terapeuta. Só que uma terapeuta que não sabia as técnicas que resolviam o meu problema. Então, temos 2 problemas. Primeiro, chegar no tratamento e o tratamento funcionar. A coisa é grossa. E, então, o Singulo traz muito essa jornada personalizada. Quem não baixou, quem conhece o aplicativo Singulo, levanta a mão.
Temos alguns aqui. Então, quem não conhece, por favor, sinta-se convidado a baixar e fazer a sua experiência, assim como você. Eu queria... Tem muitas apresentações de vocês, eu adoro aprender. A minha área especificamente não é educação. Conheço os modelos, conheço muitos modelos de psicologia, né, mas é muito importante para mim ver como é que esses modelos estão sendo aplicados no contexto de escola. Mas é que eu quero trazer, eu acho que elas são abordagens muito poderosas, porque se você não está bem emocionalmente, minimamente, você não aprende, o cérebro cognitivo não engaja, uma premissa. Quem conhece a história de alguém que era bom aluno, os pais começaram a brigar em casa, se separaram, o menino ou a menina rodou é coisa de gaúcho, não sei como é que chama, repetiu de ano. Daí passou aquela confusão, voltou a ser um bom aluno. Alguém já viu histórias assim? Porque o emocional não estava disponibilizando o cognitivo. Então, acho muito poderosa essas ações que vocês fazem. Ainda assim, eu diria que temos pontos, eu acho, cegos quando se fala do território da mente. E eu vi que realmente eu trouxe, Celso, aborda muitos pontos importantes. E eu posso dizer que são pontos cegos porque são pontos cegos da minha formação também. Eu levei muito tempo para chegar nesses pontos cegos em mim, como paciente, enfim, no meu processo de autoconhecimento, e enxergando isso nos outros. Tem duas emoções que a gente fala muito pouco, porque elas são muito densas, as mais densas que existem. A vergonha de quem eu sou e a culpa do que eu fiz ou deixei de fazer. Essas duas emoções estão por trás dos casos graves da psiquiatria. Quando a menina se corta pelo abandono do namoradinho ou da mãe, essa menina foi abandonada, teve uma história de abandono quando criança, e a criança que foi abandonada naquela faixa acha que ela é o problema. Eu sou ruim, eu não tenho valor, eu não sou digna de amor. E é uma dor profunda de alma. Isso é vergonha de quem eu sou. Se eu fosse bom, Mário cuidaria de mim. Os casos graves que estão vindo por aí na psicologia, na adolescência, e triplicou o suicídio e automutilação e depressão em 12, 13 anos no Brasil e nos Estados Unidos. Triplicou. A automutilação deve ter aumentado mais que isso. Se não abordar as memórias negativas que estão por trás dessa culpa e vergonha, com todo respeito, não adianta trabalhar as emoções nos dentro. O medo não chega lá, a tristeza não chega lá. O furo é muito mais embaixo. Agora, trabalhar respeito e deixar de ter bullying é fundamental, porque bullying também gera culpa e vergonha. Então tem uma ação importante sistêmica acontecendo nesse trabalho. Mas aquela pessoa, aquela criança, estamos falando aí de talvez 10, 15%, 20% dos alunos, que traz dentro de si emoções mais densas, elas vão precisar de abordagens que resolvam, senão vai ficar enxugando gelo. E uma pequena proporção de alunos muito graves consomem uma energia muito grande do curso. Então, a minha fala como mensagem final aqui é: muitas coisas legais são feitas, mas a gente precisa tirar um véu. Os casos graves estão na nossa cara. E cada vez mais graves, o nível de aceleração da doença mental está em aceleração, não é que está assim, está assim, nos últimos 3, 4 anos. Você vai precisar olhar para as emoções mais densas. Para fazer isso, talvez a melhor maneira para começar é nós olharmos para as nossas emoções mais densas. E nós termos exemplos do processo de autoconhecimento profundo. Acho que a humanidade vai precisar
realmente juntar todos esses esforços que estão acontecendo e vindo de muitos lugares, mas juntar realmente e olhar para a verdade duríssima de encarar, o sofrimento profundo de uma sociedade cujo tecido social está cada vez mais roto. Mais roto. Menos conexão, mais conexão. Pessoas sobrecarregadas de emoções densas, obstruídas do sentimento, incapazes de sentir. E se eu não sinto, estou sobrecarregado, estou adoecido, não rendo, não funciona, quero me matar ou trato mal o outro. A gente precisa olhar para essas pessoas mais graves também. Muito obrigada. Estava pensando num dado, a Organização Mundial da Saúde divulgou esse ano uma revisão de, se não me engano, 2019, apontando quase 1 bilhão de pessoas com transtornos mentais, sendo 14% de adolescentes. O número de suicídios aumentou muito, e nós estamos falando de 2019, que é antes da pandemia. Então, vamos imaginar que o impacto disso é ainda maior. A gente está aqui num painel que reúne 3 psiquiatras. Eu estava aqui pensando que interessante isso, né? 3 psiquiatras trazendo a questão da saúde mental e da educação socioemocional, né? Para dentro das escolas, ou para dentro de ambientes que possam atingir uma população maior. É um grande privilégio estar num congresso que reúne esses 2 temas, educação e saúde mental, né? Além de outros pilares, eu sei, tecnologia, enfim. Mas eu acho que são as minhas 2 grandes paixões, a educação e a saúde mental. E eu estou vendo que é de vocês também. Então, é interessante, é bonito de ver essa trajetória de vocês como profissionais da saúde que pensam, né, em como trazer a saúde para dentro do ambiente educacional. E eu queria perguntar para vocês, eu acho que para o Diogo mais assim, a questão dos professores, vocês trazem bastante na fala de vocês a abordagem, né, com o grupo pedagógico, que eu acho que é tão importante quando a gente fala de implementação de programas de educação socioemocional, a gente pensar obviamente nas crianças e nos adolescentes, mas também em quem está, né, sistematicamente convivendo com essas crianças e gerenciando as questões que vão ativar essas emoções do dia a dia, né? E não são só os professores, né? Se a gente parar para pensar, eu me lembro que a minha experiência que eu tive com o programa de educação socioemocional, a gente fez todo um treinamento com os professores, mas depois a gente foi descobrir que as pessoas que cuidavam do pátio na hora do recreio não tinham feito parte do treinamento. E essas eram as pessoas que mais lidavam com as questões de conflitos que poderiam justamente ser tão interessantes para o desenvolvimento dessas competências socioemocionais que vocês estão aqui falando, né? Então, de que maneira os adultos são envolvidos? Essa é a minha pergunta, né? Talvez para o Diogo, assim, queria te perguntar se tem algum alcance dos professores, e para vocês 2, mais perguntar principalmente como vocês conseguem trazer os pais, né, os principais cuidadores, os adultos de referência dessas crianças para dentro desses programas que eu entendo como um grande desafio, e quero até ouvir de vocês se é para vocês também um grande desafio, né, porque eu fico pensando, eu ensino as crianças, né, que as emoções elas são ativadas, que elas são automáticas. Eu digo que é mais ou menos que nem sentir sede de água, a gente não controla, né, mas que a gente tem que pensar assim em estratégias assertivas, né, de como colocá-las para fora, de como externalizar de uma maneira saudável. Mas adianta a gente trabalhar isso com a criança e não preparar os pais em casa para receber, né, um momento em que a criança diz: eu estou com raiva de ti porque tu não me deu o brinquedo que eu queria, ou do meu irmão porque ele pegou e estragou meu brinquedo, né? Ou eu estou com medo de dormir sozinho porque eu acredito que realmente tem um monstro que vai vir me pegar. E não adianta tu me dizer que não, mas eu acredito, né? Como é que a gente alcança esses pais para a educação socioemocional desses adultos de referência estarem também sendo trabalhados? Responder bem rapidinho, que eu acho que são 2 conceitos-chave que para mim norteariam grande parte do que se fala aqui, né? Um é o de autorregulação, e a autorregulação parte muito do princípio de como, enfim, eu conecto com o meu corpo, com o meu interior, e a partir dessa conexão, que envolve consciência, sensações, sentimentos, conhecimentos,
o sistema nervoso autônomo vai sendo regulado. E o ponto 2, que é fundamental, ainda aí é a parte sistêmica, que é a corregulação. Corregulação é quando alguém é capaz de amparar o outro, alguém autorregulado, é capaz de amparar o outro que está em sofrimento. E não é dizer você tem que ser forte. Isso não é corregulação. Isso é o contrário da corregulação. Isso é contraindicado na corregulação. Corregulação é o que aconteceu. Conta, compartilha. Eu estou aqui para ouvir você. A presença de escuta, toque, tempo, para dar o tempo e o espaço para que essa dança aconteça entre os dois. E que eu não tenho que fazer nada especificamente para tirar a pessoa do sofrimento. Eu preciso confiar na relação que acontece, nesse encontro humano. E esse encontro humano tem uma capacidade incrível de gerar essa corregulação com o outro. Um treinamento básico de corregulação, eu acho que ele é fundamental para pais, fundamental para professores e para pessoas de parte, que eu acho que é importante. E assim, a dúvida é como a gente chega lá, né? Como a gente traz esses pais para dentro da escola, como a gente alcança esses pais. Queria só começar citando, não sei se vocês viram um artigo que saiu da Harvard Education agora há 2, 3 semanas, que traz uma correlação entre saúde mental, especificamente depressão e ansiedade nas crianças e nos adultos. Eles fizeram esse estudo de pais e filhos. Existe uma correlação absurda do número de pais doentes com depressão e filhos doentes com depressão, e pais doentes com ansiedade e filhos doentes com ansiedade. Né? Então, tem uma máxima que assim, a gente não dá o que não tem. Né? Obviamente, a questão da gente cuidar dos pais também, né, é uma questão importantíssima. Quando a gente pensa aí, então, na normalidade, no desenvolvimento então, das habilidades socioemocionais e na doença com a saúde mental, obviamente tem muitos atores, né, nesse raciocínio. Se a gente fosse pensar do ponto de vista de saúde pública, agora virando um pouquinho aqui como psiquiatra, a gente teria que envolver muitos atores, né? O Estado teria que estar envolvido do ponto de vista de saúde no cuidado, as escolas estão envolvidas juntamente com os pediatras na identificação precoce, desse cuidado precoce. As famílias estão muito envolvidas na formação das habilidades socioemocionais junto com as escolas. Então, obviamente, eles têm responsabilidade, têm impacto muito importante aí. Como trazê-los? Aí eu tento a pensar como escola, como eu consigo incentivá-los a entrarem um pouquinho mais. Né? As escolas vêm trabalhando isso há muitos anos já, tentando trazer essas famílias para as discussões, para as questões atuais, tentando trazer esses conceitos de habilidades socioemocionais para que eles conheçam também. Então, ali na margem do autoconhecimento, onde a gente consegue provocar, consegue convidar, muitas vezes compartilhando, né? Quando eu falei dos 3 pilares, aqui 2 coincidentes, né, Celso, sem a gente conversar, né? A intencionalidade, a formação de professores, mas depois eu trouxe a visibilidade também. A visibilidade, ela incentiva esse desenvolvimento não só nos alunos, não só na equipe pedagógica, mas também nas famílias que vão entrando em contato com essas competências e vão entendendo de que forma essas crianças vão se tornando mais e mais competentes. Né? Então, também a visibilidade é uma atuação que a escola pode ter para convidar esses pais a refletirem um pouco mais e participarem desse desenvolvimento. Do nosso ponto de vista, acho que é essa contribuição. Deixa eu aproveitar esse momento. O Diogo levantou uma coisa super importante, que é a gente ter uma visão na escola do que vem a ser a aprendizagem socioemocional. Porque existe um pedacinho, uma porcentagem grande, que pode estar com, vamos chamar, emoções mais densas ou com transtornos bem desenvolvidos e documentados. Essa é uma possibilidade, é um grupo. Mas é que nem um professor de educação física fazendo uma comparação. A gente investiu muito na atividade física na escola porque ela previne uma série de problemas, inclusive os mentais.
Só que se um aluno está percebendo, o professor percebe, quando está com uma escoliose, está pisando do joelho, aí precisamos de uma coisa a mais. Mas tem um grande contingente que a gente precisa educar. E vou pegar, por exemplo, a culpa. É um sentimento super pesado mesmo. Ele é chamado um sentimento complexo. Quando está sentindo culpa, quando estamos sentindo culpa, a gente está com raiva de nós mesmos, com medo do que pode acontecer, com tristeza que perdeu. E isso faz muito mal. Entretanto, como qualquer sentimento, está apontando direção. Nós temos uma atividade na Semente Educação que é exatamente tratar sobre culpa. Quando sentir culpa, que direção ela está apontando? Para algo que eu não gostei de ter feito, que eu não gostaria de fazer de novo. Isso é como se fosse a oportunidade para entrar uma competência da família da autogestão, que é a responsabilidade, de assumir o compromisso de não fazer mais aquilo que está gerando a culpa. Só que isso é dinâmico, e quando acontece compromisso, a culpa perde um pouco aquelas espículas mais densas e vira o arrependimento, que é um outro sentimento que traz dentro dele a culpa atenuada, mas ele é dinâmico. A responsabilidade é todo dia. E quando isso fica automático, a gente chama isso de amadurecimento, experiência. Mas a gente precisa entender o que é nossa culpa, que ela pode ser útil para a gente. E com relação à paz, é muito importante chegar nos pais, acho que isso é indubitável. O problema é como chegar. Você faz uma reunião em grandes colégios, para 400 pais aparecem 30. Mas aí, qual que é a armadilha? Se pais não participam, não adianta. Nós vamos fazer o que a gente pode. A gente tem o alcance da escola e dos professores. A Semente Educação começou a tentar nesse ambiente, mas com muita esperança que vamos achar forma de chegar nos pais. Como ainda, não sabemos, mas tem um time pensando nessa história. Nós temos ainda alguns minutos no nosso painel e eu acho que a gente poderia abrir para as perguntas, né? Para o público. Então, acho que eles vão... Tem microfone para levar ali? Isso, por favor, obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Agora para a parte final, me chamo Kátia, perdão. Para a parte final, de alguma maneira, né, a Marina levantou a questão dos pais e responsáveis. E creio que é um dos grandes desafios quando a gente fala dessa promoção dentro da escola das competências socioemocionais, como lidar com pais e responsáveis, como engajá-los. No aplicativo, o Diogo comentou um pouquinho qual que é a relação dos pais e responsáveis em baixar o aplicativo, entre aspas, direcionar, como fazer o preenchimento. Mas e aí, na prática, nos casos de sucesso? Quando a gente bate de frente com pais e responsáveis que não creem nessa importância da promoção da competência socioemocional e principalmente quando a gente não tem o apoio para a continuidade do trabalho, dentro e fora da sala de aula. Sugestões, propostas, estamos abertos. Posso falar, não tem fórmula mágica, né? Esse é o nosso trabalho do dia a dia também, né? Então, eu acho que quando a gente senta com uma família que não percebe ainda a importância, tem um trabalho de tentar trazer isso para o que ele conhece, né? Então, a minha percepção é a conversa, através do diálogo, persistência, a gente precisa, não dá para abandonar isso, né? Muitas pessoas não conhecem os conceitos, né? Então, acho que bibliografia é sempre uma coisa bacana, a gente trazer para a ciência é grande aliado nosso hoje em dia, né? Quando a gente cita a ciência, a gente sai do lugar de, é porque você quer, porque você acha, porque você tem algum interesse nessa orientação. Então, eu acho que sempre que a gente consegue fundamentar e ter uma conversa com bastante escuta, porque possivelmente também esse pai traz algum receio dele, algum medo dele, né? Então, o lugar da escola é sempre um lugar difícil. A gente estava conversando um pouquinho antes que a escola ela precisa ter esse cuidado para não se tornar o espaço clínico, nem do pai, nem do professor e nem do aluno, porque não é isso que a gente sabe fazer.
né? Então tem sempre ali uma fronteira um pouco tênue de até onde você consegue entrar com habilidade mesmo, com propriedade, e a partir da onde você precisa de outra ajuda, né? Então acho que com os pais a gente não foge muito disso. Tem uma orientação ali que é possível, que é compartilhar o seu conhecimento, contar para ele um pouco o que você está enxergando, e a partir dali tem realmente algumas barreiras, algumas fronteiras que não cabe a nós. Colocaria 2 elementos talvez nessa questão, é que esse pai, por um ponto de vista, a gente pode chamá-los de irresponsáveis. Por outro, talvez sejam pais em sofrimento, que carregam dentro de si sofrimentos protegidos por uma defesa muito comum entre nós, chamada orgulho. Então, eu estou certo, você está errado. E é uma defesa bem intencionada, que também tem a sua função. Está me protegendo de sofrer, muito mais fácil culpar você, que não sabe fazer esse negócio aí. Daí fica um culpando o outro. Então, eu acho que essa perspectiva de olhar que talvez tenha um sofrimento por trás dos pais, acho que é um ponto importante. E outro ponto, quando eu trago do orgulho, essas situações que a gente não consegue vencer a força. É mais jeito do que força. E para ter jeito a isso, o jeito para fazer isso, algumas linhas de psicologia conseguem, eu acho, com bastante precisão, linhas mais recentes, trabalhar essa que se chama de resistência. Porque existe uma resistência àquela pessoa. E se você bate, tenta doutrinar, você aumenta a resistência. A ação gera reação. E essas linhas, estrategicamente, elas dão voz à resistência. E daí você fala a partir do lugar da resistência da outra pessoa. Daí essa é a ação. E a reação dessa pessoa, de repente, já sente que ela vai falar o que você gostaria de ter falado antes. Então, mas são conversas sofisticadas. Não estou dizendo que é fácil colocar isso no ambiente de escola. Eu levei muito tempo para sacar isso, como é que fazia isso na clínica. Porque quando chega alguém que foi indicado, que não está, por exemplo, o menino está usando droga, o pai mandou lá para fazer terapia, para fazer tratamento, esse cara não está gostando da ideia. Se você não lida com a resistência dessa pessoa, você não consegue avançar. Então, mas eu levei muito tempo, quer dizer, estudando mesmo, descobrindo alguns autores que trabalham com resistência de maneira mais precisa e que não é psicanalítica, enfim. Mas eu acho que o que eu quero deixar assim, existe uma resistência e essa pessoa pode estar sofrendo. Essa resistência, inclusive, pode ser a defesa que ela usa em relação ao sofrimento que ela não quer reconhecer de si mesma. A maneira de furar isso, talvez o digital ajude isso também. O meu sonho, o projeto que eu quero fazer, como é que é o... You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. O projeto que eu quero que aconteça no Rio Grande do Sul, sou gaúcho, e estou procurando patrocinadores e parceiros, é colocar o símbolo de graça numa população grande, com os influenciadores dizendo que o autoconhecimento é cool, eu sou legal, eu sou mais legal, porque usar o ego a favor, dizer, cara, faça autoconhecimento, pô, você não faz ainda, sabe? Pode virar o jogo, né? E trazer isso de graça para as pessoas, porque a barreira de pagamento hoje, qualquer um pode baixar, paga R$ 29,90 por mês, ou R$ 199 por ano. Isso é uma baita barreira para 80% das pessoas. As pessoas menos favorecidas não conseguem pagar isso. Então, meu sonho, meu trabalho, eu saí da academia, entrei nessa história toda, e agora acho que estamos próximos, pelo menos tentar fazer esse gol, é criar uma cultura do autoconhecimento. E para isso vai ter que ter vários players. E não é para excluir ninguém, é para juntar todo mundo, né? É unir forças dos psicólogos, dos psiquiatras, dos educadores, da igreja, enfim, de todo mundo, porque isso é um problema comum que está de todo mundo. Né? Então, o que vai acontecer, não sei. Ano que vem, se eu voltar para cá, eu posso contar das aventuras que eu consigo. Eu ia dizer que a gente está no nosso tempo,
esgotado, e ia mesmo dizer que a gente vai precisar de parte 2 para continuar essa discussão, que acho que a gente termina com um gostinho de quero mais. Quero agradecer vocês, nossos 3 médicos psiquiatras envolvidos com a educação socioemocional, né, dos pequenos aos grandes, agradecer a participação riquíssima de vocês e agradecer o pessoal que participou. Acho que ficaram algumas perguntas, infelizmente a gente não vai dar conta em função do tempo. Obrigada a todos. Boa noite. Se alguém conhecer alguém, alguma empresa, alguma fortuna, alguém que queira ajudar, isso aí custa muito barato. Esse negócio vai custar tipo 100 mil reais por mês para botar para o estado inteiro. Mas a gente está atrás desse dinheiro. Então, me procure, por favor, que eu estou captando.